Hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir esta palavra. Em meio ao barulho do mundo, aos compromissos que se acumulam logo nas primeiras horas do dia, existe um convite silencioso vindo do céu: colocar tudo nas mãos de Deus. Há uma história que muitos anjos conhecem bem, não porque está escrita em livros, mas porque acontece todos os dias, nos corações que decidem confiar. Uma jovem chamada Clara, todos os dias, ao despertar, ficava tomada pela ansiedade. Os compromissos, as dívidas, as pressões, tudo parecia muito para carregar. Até que um dia, sentada à beira da cama, com as mãos trêmulas, ela simplesmente sussurrou: Senhor, eu não sei o que fazer, mas este dia é teu. E, naquele instante, uma paz suave a envolveu, não porque os problemas desapareceram, mas porque ela deixou de enfrentá-los sozinha. É assim que Deus age. Ele não apaga a tempestade de imediato, mas entra no barco com você. Entregar o dia nas mãos dele é permitir que o céu caminhe ao seu lado. É reconhecer que, por mais que você se prepare, controle e planeje, existem coisas que só o amor divino pode resolver. A palavra de Deus nos lembra: confia ao Senhor as tuas obras, e teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16,3. Essa promessa não vem apenas para garantir êxito humano, mas para ensinar que há um descanso em confiar. Há um alívio que nasce quando você deixa de segurar tudo com as próprias forças. No Antigo Testamento, há uma cena poderosa: o povo de Israel, após sair do Egito, caminhava pelo deserto. Todos os dias, de manhã, Deus enviava o maná, um pão misterioso que caía do céu e alimentava a todos. Mas havia uma condição: não podiam acumular para o dia seguinte. Era preciso confiar que o próximo dia traria nova provisão. Isso ensinava algo profundo: a confiança diária. Entregar o dia nas mãos de Deus é como recolher o maná espiritual a cada manhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas confia que Ele proverá. E você? Já pensou em começar seu dia assim? Antes de olhar o celular, antes de se levantar apressadamente, parar, respirar e dizer: Senhor, este dia é teu. Cuida de mim. A oração da manhã não precisa ser longa ou perfeita. Basta ser sincera. Deus entende até os silêncios. Às vezes, as lágrimas são mais fortes que as palavras. Pense em como seria diferente seu dia se, ao invés de carregar tudo sozinho, você convidasse Deus para cada passo. Entregar o dia nas mãos dele é como colocar uma carta nas mãos do melhor mensageiro. Você não precisa correr, ele vai à frente. Como Clara, tantos vivem à beira do esgotamento. Mas há uma alternativa. Existe um caminho de paz. E ele começa com uma escolha simples: confiar. Deus não precisa que você entenda tudo. Só pede que você confie. E essa confiança começa nas primeiras horas da manhã. Então, hoje, que tal parar por alguns instantes? Feche os olhos, respire fundo e diga com o coração: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Guia-me, fortalece-me, que eu não caminhe sem ti. Essa oração simples pode transformar a forma como você enfrenta cada desafio, cada pessoa, cada decisão. Pois quando Deus está no centro do seu dia, até o impossível se torna possível. Dizem que a manhã revela o estado da alma. Se o coração acorda aflito, o dia inteiro parece mais pesado. Mas quando se desperta com a presença de Deus, mesmo as dificuldades ganham outra perspectiva. Na pequena vila de Efraim, havia um ancião conhecido por sua serenidade. Seu nome era Elias. Todas as manhãs, antes que o sol tocasse os telhados de barro, ele se sentava em sua cadeira de madeira, olhos fechados, mãos abertas, e sussurrava a mesma frase: Senhor, este é o teu dia. Faze-me instrumento da tua vontade. E quem o via não entendia como um homem com tão pouco podia irradiar tanta paz. Mas o segredo não estava nas posses. Estava na entrega. Entregar o dia nas mãos de Deus é um ato de fé silenciosa, mas poderosa. É confiar que, mesmo que os ventos soprem forte, há uma direção divina guiando o leme. E mais, é saber que as mãos que seguram o seu dia são as mesmas que moldaram o universo. Você talvez não veja os resultados imediatos. Pode ser que, ao entregar o dia a Deus, as dificuldades ainda surjam. Mas há uma diferença sutil e profunda: você não enfrentará mais sozinho. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, disse: O pão nosso de cada dia nos dai hoje. MT 6,11. Essa frase, tão repetida, carrega um mistério. Ela não pede o pão de amanhã, nem o pão da semana. Pede o de hoje.
Porque Deus deseja nos ensinar a viver um dia de cada vez, confiando em sua providência a cada amanhecer. Quantas vezes a ansiedade vem não pelo hoje, mas pelo medo do amanhã. Mas quando o coração descansa em Deus, o agora se torna suficiente. Elias, o profeta, também viveu isso. Em meio à perseguição e ao deserto, esgotado, pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou um anjo que lhe disse: levanta-te e come, pois o caminho será longo. RS 19,7. E com um simples pão e água, Elias foi fortalecido por 40 dias. Veja, Deus não removeu o caminho difícil, mas deu força para atravessá-lo. É isso que acontece quando você entrega o dia nas mãos dele. Ele pode não tirar a montanha, mas lhe dá os pés firmes para escalá-la. Hoje, talvez o seu coração esteja pesado. Talvez você tenha acordado sem forças, sem esperança. Mas há uma voz suave, que sussurra ao fundo da alma: filho, filha, confia. Eu estou contigo. E se Deus está contigo, o que pode te derrotar? A luta pode vir, mas a vitória está no caminhar com Ele. Respire fundo agora. Sinta o novo começo que esta manhã representa. Mesmo que tudo pareça igual, algo muda quando se entrega. Uma paz diferente se instala. E essa paz, como diz a Escritura, excede todo o entendimento. FP 4,7. O segredo não está em controlar tudo. Está em confiar em quem tudo controla. Nem sempre o céu se abre no instante em que oramos. Às vezes, a resposta divina vem como um orvalho suave, quase imperceptível, mas profundamente transformador. E essa resposta começa a brotar quando entregamos, de verdade, o nosso dia ao Senhor. Havia uma mulher chamada Joana, conhecida por sua bondade e coragem. Trabalhava duro para sustentar seus 2 filhos depois de ficar viúva ainda jovem. Sua vida era um emaranhado de responsabilidades, horários apertados, preocupações com contas, saúde, escola. Mas Joana tinha um hábito simples e sagrado. Todas as manhãs, antes de sair para enfrentar o mundo, ajoelhava-se ao lado da cama e dizia: Senhor, eu sou pequena, mas Tu és grande. Guia meus passos hoje. E era como se cada palavra dita na oração vestisse sua alma com armadura invisível. Porque entregar o dia nas mãos de Deus não é se isentar da responsabilidade, mas é reconhecer que a força para caminhar não vem apenas de dentro, vem do alto. Assim como Moisés, que ao conduzir o povo pelo deserto, levantava as mãos a Deus cada vez que a batalha surgia, Joana também levantava as mãos invisivelmente, confiando que sua vitória começava de joelhos. Você, que escuta estas palavras, talvez também carregue um fardo que ninguém vê. Talvez o seu sorriso esconda dores profundas. Mas saiba disso, Deus vê o que os olhos humanos não veem. E quando você entrega o dia a Ele, está dizendo: eu creio que o teu cuidado me acompanha, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Jesus mesmo nos ensinou que cada dia tem seu próprio mal. Confronte com o MT 6,34. Por isso Ele nos chama a viver o presente com fé, sem deixar que o medo do futuro roube a paz de agora. E aqui está um segredo. A entrega é diária. Assim como precisamos respirar todos os dias, também precisamos confiar todos os dias. Não se trata de um único momento de fé, mas de uma prática constante, como uma semente que, sendo regada sempre, um dia floresce. Pense na imagem de um barco à deriva em meio a um mar revolto. Ele não tem leme, nem direção. Mas quando o marinheiro coloca uma âncora forte, o barco se firma, mesmo que as ondas batam. A entrega da sua manhã a Deus é essa âncora. Pode haver vento, pode haver movimento, mas você não será levado pelas tempestades. E mesmo que o dia traga dores, conflitos, más notícias, você poderá repetir com o coração confiante: Deus está comigo, este dia é dele, e por isso, eu sigo em paz. A paz não vem da ausência de problemas. Vem da certeza de que, ao entregar o dia nas mãos do Pai, você não caminha mais sozinho. Ao longo das Escrituras, vemos um padrão divino. Deus cuida de cada detalhe daqueles que o buscam logo ao amanhecer. Não a oração esquecida, nem a entrega desperdiçada. O céu responde com silêncio às vezes, mas nunca com ausência. Um monge anônimo do deserto certa vez escreveu em seu diário: a alma que começa o dia olhando para o céu, termina a noite com o coração em paz, mesmo que os pés tenham caminhado sobre espinhos. Essa frase resume o poder da entrega. Porque quando você consagra sua manhã, consagra também tudo o que vier depois: encontros, decisões, desafios,
palavras e silêncios. Há um salmo que diz: Faze brilhar sobre nós o teu rosto, Senhor, e nos concede a paz. Salmo 4,7. Essa luz que o salmista pede não é apenas física, é interior. Uma luz que ilumina a mente, aquece o espírito e dá clareza ao coração. É essa luz que nos guia quando o dia parece escuro. Imagine um campo semeado ao amanhecer. Ainda está coberto pela névoa, mas o agricultor sabe que a semente lançada, mesmo que invisível, crescerá no tempo certo. Assim é a entrega do seu dia a Deus, um ato de fé que planta paz no solo do tempo. Os frutos virão, talvez ao entardecer, talvez em outro dia, mas virão. Não subestime o poder de começar o dia com Deus. Não pense que é pequeno o gesto de orar ao abrir os olhos. Cada manhã consagrada é um escudo invisível que te acompanha. E se ao longo do dia você se sentir fraco, perdido, lembre-se do que foi dito logo ao amanhecer. Senhor, este dia é teu. Essa simples frase tem a força de renovar sua fé a qualquer momento. Porque quem entrega confia, e quem confia não se desespera. Hoje, antes de sair correndo para os compromissos, faça uma pausa. Não apenas para respirar, mas para se alinhar com o céu. Não para pedir que tudo aconteça como você deseja, mas para dizer: Senhor, que aconteça como tu sabes que é melhor. E assim, com o coração entregue, você poderá viver com leveza, com sabedoria para discernir, com paciência para esperar, com coragem para agir, e com fé para descansar. Porque ao entregar o dia nas mãos de Deus, você não perde o controle, você confia no melhor controle. A paz de Deus não depende das circunstâncias, ela vive em você.